Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje nós vamos trazer para vocês o conto A Raposa e a Vinha, desse livro que nós estamos trabalhando, que é o Lendas do Bom Rabi, de Malbataan. E nesse conto a gente tem aquela famosa história, né, a tradicional história de uma raposa que está buscando as uvas, que está buscando a vinha, que é a planta, a árvore que dá as uvas. Então vamos observar o que é que a história conta. Uma raposa se pusera a namorar avidamente uma vinha tão bem cercada que não havia brecha por onde ela pudesse entrar. Deu voltas e mais voltas, até que ela pousou com um resquício da cerca entre as partes da planta. Lançou-se impetuosamente, mas era tão estreito que mal podia colocar e insinuar sua cabeça. Se esforçou daqui, tentou dali, mas tudo em vão. Veio-lhe então uma ideia, um plano singular. Se eu pudesse emagrecer bastante, passaria por essa brecha. A partir daqui o conto conta que a raposa ela ficou 3 dias sem se alimentar, ficou bastante magra, até que ela pudesse passar por essa fresta. E ao passar ela se deliciou, ela comeu das uvas, ela se fartou da vinha, ela comeu bastante até que finalmente ela pensou que poderia se dar mal, poderia se prejudicar se continuasse ali comendo e alguém poderia pegá-la, talvez os donos da vinha, por exemplo, né? E aí ao tentar sair, qual foi a surpresa dela? Ela ficou presa, ela não conseguia passar por aquele mesmo vão que ela conseguiu passar na ida e que ela teve que fazer o jejum para conseguir entrar. A história conta que ela ficou mais um tempo sem se alimentar, fez um novo jejum para que conseguisse sair. E aí, após algum tempo e após esse jejum, ela finalmente conseguiu sair. E o que é que aconteceu depois? Ela termina a história falando as seguintes palavras: Adeus, não me apanharás mais. És sedutora e deliciosa. Tens em abundância frutos saborosos. Mas que importa? De ti saio assim como entrei. O texto diz uma última frase que diz o seguinte: assim o homem, assim é o ser humano em relação aos prazeres efêmeros da vida. O texto ele traz aqui uns ensinamentos, pessoal, falando sobre da questão, né, de que assim como a gente entra na vida, a gente sai da vida, sem a questão dos bens materiais. E a gente sabe que esse é um tema muito presente nas religiões. Mas eu vou levar esse texto para que a gente possa refletir sobre a questão do apego, né? Muitas vezes nós nos apegamos, nós desenvolvemos, devido à natureza da nossa mente, determinados vícios, porque nós temos essa estrutura, essa tendência a nos apegar. E aí o que é que acontece? Nós nos viciamos, nós esperamos obter prazeres fáceis e imediatos na vida, e nós não percebemos que é preciso cultivar, né? É preciso cultivar aqueles frutos que nós devemos e que nós queremos usufruir de nossas vidas, né? Então o conto ele traz aqui uma história na qual a raposa, né? A raposa ela é símbolo nas várias histórias, nos vários contos de fadas e fábulas. Ela é símbolo do que na psicologia analítica a gente chama de trickster, que seria o trapaceiro, né? O trapaceiro muitas vezes é representado pelo Saci, pelo Curupira, pelo Loki e por várias outras figuras aí que representam esse sujeito da enganação, né? Mas o trickster, esse sujeito que ao mesmo tempo engana, muitas vezes ele traz a mudança, a transformação, e ele traz também a sabedoria que está, digamos assim, oculta numa determinada situação, que é o que trouxe aqui, né? A raposa dessa nossa história. Nós conhecemos no conto infantil aquela história de que a raposa ela tenta alcançar as uvas e ela não consegue alcançá-las. Ela sai desdenhando das uvas, dizendo que não as queria mais. E todos os animais riem e fazem piada com ela, dizendo que ela queria sim, né? Ela só está dizendo agora que não quer mais porque não alcançou. E esse também é uma versão, né, desse conto muito tradicional. Mas eu achei muito interessante trazer essa outra versão do Malbataan, essa versão oriental, esse conto que traz aí essa versão da raposa e das uvas como sendo uma representação dos nossos vícios, dos nossos prazeres materiais. E é importante a gente desenvolver
a nossa sabedoria e desenvolver uma sabedoria de vida que nos leve a viver uma vida cada vez mais sem apegos. O apego é no apego que existe aí o nosso sofrimento, né? E aí eu sei que todos nós temos os nossos apegos, e esse conto fica como uma reflexão para que cada um de nós possa fazer as suas observações, seus pensamentos e as transformações necessárias para que a gente possa se libertar daquilo que um dia nos prendeu.